o iluminismo e o liberalismo político. O surgimento de uma nova mentalidade. Entre os séculos 17 e 18 ocorre o período áureo do absolutismo. O desenvolvimento e o crescimento da sociedade burguesa esbarram nos entraves remanescentes do feudalismo. As teorias de Maquiavel, Bousset, justificavam o Estado, o antigo regime, cada vez mais avesso ao dinamismo capitalista. Vários intelectuais passaram a criticar o antigo regime. Estes intelectuais anunciavam a chegada de um mundo contemporâneo e a necessidade de um novo Estado, novas instituições, novos valores, condizentes com o progresso econômico, científico e cultural em andamento. Na segunda metade do século XVIII, esses valores estruturariam os fundamentos teóricos que levariam à eclosão de acontecimentos que irão marcar o início do mundo contemporâneo, que serão a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a independência da América do Norte. O movimento que derrubou o antigo regime, o Iluminismo. Este movimento vai ter como seus precursores René Descartes, 1596 a 1650, Isaac Newton, 1643 a 1727. Foram os lançadores das bases do racionalismo e do mecanicismo. René Descartes defendeu a universalidade da razão como único caminho para o conhecimento. Isaac Newton criou os fundamentos matemáticos da lei da gravidade universal, contribuindo para reforçar o fundamento de que o universo é governado por leis físicas e não submetidas ao divino. John Locke, 1632 a 1704. Ele transferiu o racionalismo para a política, para a análise social. A partir da crítica e da razão, formulou a concepção de bondade natural e a capacidade humana de construir sua própria felicidade. Ideias que se contrapõem às teorias do Estado absolutista. Os grandes pensadores, o que eles defendiam? A volta à crença na capacidade racional e humana, a necessidade de superação dos entraves tradicionais feudais e incentivavam a oposição à velha ordem, ao antigo regime. O anseio por liberdade e pelo rompimento com o antigo regime fizeram dos grandes pensadores desse período os responsáveis pelo século das luzes. Os filósofos do Iluminismo, vamos começar com John Locke. Principal obra, Segundo Governo do Tratado Civil. Ele vai ser um contemporâneo da Revolução Gloriosa, que nós temos um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, Para John Locke, os homens possuem como direitos naturais o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. E para preservar esses direitos, os homens deixavam o estado de natureza, a vida mais primitiva da humanidade, para estabelecer um contrato entre si, criando o governo e a sociedade civil. E assim, o governo teria que respeitar esses direitos, caso contrário, o povo teria o direito de rebelião contra o governo tirânico. Dessa maneira, John Locke vai causar um estrago gigantesco no antigo regime, pois, em síntese, demolia o sustentáculo do Estado absolutista, que era um Estado intocável e acima da sociedade civil, como defendia Maquiavel, Bousset e principalmente Hobbes. Para John Locke, não cabia ao governante o direito de destruir, escravizar e empobrecer qualquer súdito. As obrigações das leis naturais não cessam de maneira alguma, mas, pelo contrário, tornam-se cada vez mais fortes. No ensaio sobre o entendimento humano de John Locke, ele vai definir que o ser humano é uma tábua rasa. Todo conhecimento se faz com a própria capacidade intelectual e com a sua atividade. Em sua filosofia definiu as bases da democracia liberal individualista, que serviria de referência à elaboração da Constituição dos Estados Unidos da América de 1787. O Barão de Montesquieu, 1689 a 1755. Esse é o título nobiliárquico de Carlos II. Sua principal obra é O Espírito das Leis, onde ele sistematizou a teoria da divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, esboçada antes por John Locke.
Montesquieu, em Cartas Persas, ele vai satirizar severamente as estruturas europeias, ironiza os costumes vigentes durante o reinado de Luís XIV, e para ele não cabia ao Estado realizar os planos divinos, mas garantir aos cidadãos liberdades por meio da divisão equilibrada dos poderes. Bem, tudo estaria perdido se o mesmo homem ou a mesma corporação exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as desavenças dos particulares. Só se impede o abuso do poder quando, pelas disposições das coisas, só o poder detém o poder. Voltaire, 1694 a 1778, defendeu a monarquia esclarecida, defendeu um governo baseado nas ideias dos filósofos, foi um ferrenho crítico da Igreja, mas era deísta, acreditava na existência de Deus, na natureza e no homem. Em sua obra Cartas Inglesas, criticou a Igreja Católica e os resquícios feudais como a servidão. Eram características do discurso de Voltaire, um discurso mais sarcástico, irreverente e demolidor. Tinha como principais frases: é proibido matar, a não ser que o faça em larga escala e ao som das trombetas. O povo tolo é bárbaro e precisa de uma canga, de um aguilhão e feno. Não concordo com uma única palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-la. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778. Ao contrário dos demais iluministas, Rousseau acreditava que o sentimento deveria ocupar o lugar da razão, e o sentimento era a fonte e direção para o conhecimento e para a felicidade. Acreditava no aperfeiçoamento humano pela educação e reforçava sua concepção de bom selvagem, bondade natural do homem investido contra a sociedade do seu tempo. Pois para Rousseau, o homem por natureza ele é bom, mas a sociedade era quem o corrompia. Rousseau e as camadas populares. Sua teoria teve grande popularidade entre as camadas populares e a pequena burguesia, pois atendia às expectativas de um Estado democrático. Mais tarde, durante as revoluções francesas, ele serviria de bandeira aos movimentos populares radicais. Rousseau também criticava a ordem absolutista e dizia que a tranquilidade também se encontra nas masmorras, mas isso é suficiente para que seja agradável o lugar em que se vive? Portanto, para Rousseau, renunciar à liberdade é renunciar a ser homem. Sobre a propriedade privada, em sua obra Discurso sobre a Origem da Desigualdade, ele vai dizer que o primeiro homem a dizer "isto é meu" e encontrou gente ingênua para acreditar foi o fundador da sociedade civil. Quantas guerras, crimes e assassinatos teriam sido evitados ao gênero humano se aquele, arrancando as estacas, tivesse gritado "não, impostor"? Diferente dos demais iluministas, Rousseau era uma exceção, pois era o único que criticava a burguesia. Rousseau, portanto, era uma exceção entre os iluministas, pois ele criticava tanto a burguesia como a propriedade privada, pois, segundo ele, eram a raiz da infelicidade humana. Em sua obra O Contrato Social, há semelhanças em alguns aspectos com a obra O Espírito das Leis de Montesquieu. Rousseau não aceitava a teoria de Montesquieu de que as circunstâncias ambientais determinam o caráter de um povo e suas estruturas sociais. Para Rousseau, o homem em estado de natureza é sempre o mesmo em qualquer parte do mundo. Foi sua livre vontade que originou a sociedade humana e as leis que expressam essa livre vontade. Assim, para Rousseau, na sociedade ideal, a vontade do povo deve expressar-se sempre mediante o voto, e essa vontade justa deve prevalecer sobre qualquer outra consideração. A única maneira de garantir os direitos de cada um é organizando uma sociedade civil e cedendo todos esses direitos à comunidade. Assim, o que a maioria decidir é sempre justo no sentido político e torna-se obrigatório para cada cidadão. Em Emílio, Rousseau defendia a liberdade essencial do homem natural. A obra foi apreendida e queimada e Rousseau fugiu para Paris. Concluindo, Rousseau buscava no estado de sociedade encontrar a liberdade e a igualdade existentes no estado de natureza. Sua teoria teve grande sucesso entre as camadas populares e a pequena burguesia, pois atendia às expectativas de um estado democrático. Mais tarde,
da Revolução Francesa serviria de bandeira aos movimentos populares mais radicais. Os economistas do Iluminismo, eles defendiam o fim do mercantilismo, da tutela do Estado. Surge assim os economistas fisiocratas, fisiocracia, que é fisio, natureza, kratos, poder. Eles propunham que a economia funcionasse por si mesma e funcionasse segundo suas próprias leis. Para os fisiocratas, a terra era a fonte de toda a riqueza e a indústria e o comércio apenas transformava ou fazia circular a riqueza natural. Os maiores expoentes da economia fisiocrata iluminista, nós vamos ter Quesnay, Turgot e Gournay, que defendiam a abolição das aduanas internas, das regulamentações e das corporações. E resumiam o seu lema em laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, que significa deixai fazer, deixai passar, o mundo vai por si mesmo. Adam Smith, 1723 a 1790. Adam Smith é um economista iluminista que vai se preocupar em sistematizar a análise econômica e fez isso com a demonstração de leis. Fundamentou a economia moderna como ciência e Smith, assim como os economistas fisiocratas, condenava o mercantilismo e considerava-o um entrave lesivo à ordem econômica. Adam Smith defendia, para se alcançar a harmonia e a justiça social, a concorrência, a divisão do trabalho e o livre comércio. Mas Smith discordava dos fisiocratas, pois para ele o trabalho e não a terra era a fonte de toda a riqueza. Suas propostas ficaram conhecidas como liberalismo econômico e sua obra Riqueza das Nações vai se constituir como um baluarte, a cartilha do capitalismo liberal. A enciclopédia vai ser um resumo do pensamento iluminista e fisiocrata que foi organizado pelo matemático Jean D'Alembert e pelo filósofo Denis Diderot. As ideias que nortearam a enciclopédia: a valorização da razão, o racionalismo no lugar da fé, a valorização da atividade científica, a crítica à Igreja Católica e sua ligação com o absolutismo, o predomínio do deísmo, Deus como universo, a concepção de governo como fruto de um contrato social entre governantes e governados. E essa enciclopédia se constituiu de 35 volumes, composta por 130 colaboradores. A enciclopédia tornou-se principal divulgador das ideias liberais na política e na economia. O despotismo esclarecido. A partir da segunda metade do século XVIII, alguns soberanos e ou ministros empreenderam reformas políticas baseados em princípios iluministas, geralmente os de Voltaire. Visavam assim modernizar o Estado, racionalizando a administração, a taxação de impostos e incentivando a educação. Política que ficou conhecida como absolutismo esclarecido. A contradição entre o iluminismo e o absolutismo. À medida que os estados absolutistas tentavam se compatibilizar com o iluminismo, cujas ideias eram absolutamente anti-absolutistas, evidenciou-se uma contradição, particularmente nos estados em que se subsistiam fortes traços feudais, como a Rússia e a Prússia. Os déspotas esclarecidos, devido às pressões da nobreza, acabaram por anular muitas dessas medidas reformistas. Os principais déspotas esclarecidos: nós vamos ter José II na Áustria, Catarina II na Rússia, Frederico II na Prússia, Marquês de Pombal, ministro de Dom José I de Portugal, o Conde de Aranda, ministro de Carlos III na Espanha. A música da Renascença ao Romantismo. Mudanças ideológicas, políticas e econômicas com o apogeu do Estado absolutista, seguida posteriormente da gradativa ascensão da burguesia, foram acompanhados de reflexos também no plano cultural e musical. E no século XVIII surge a música barroca, em substituição aos cantos polifônicos pelo canto individual acompanhado de algum instrumento. Retornaram-se também as tragédias gregas, que passaram a ser cantadas em óperas na Itália. A música da Renascença ao Romantismo. Vai ocorrer a transição do barroco ao refinamento exagerado do barroco rococó, representante do absolutismo, levando ao surgimento dos jovens castrados para cantarem agudo, uma vez que as mulheres eram proibidas de cantarem nos cantos corais. Surge também o aprimoramento dos instrumentos musicais. As orquestras de câmara e a música barroca, Handel e Bach.
Surgem aqui as orquestras de câmara com os virtuosíssimos músicos instrumentais, como Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi e Domenico Scarlatti. A música barroca teve como principais expoentes Handel e Johann Sebastian Bach. Handel se dedicava à música de salão e Bach à música religiosa. Da música barroca ao romantismo, Haydn e Mozart eles vão acabar com o rigor e o formalismo da música barroca, prenunciando um novo estilo, o romantismo, na qual vai se destacar Beethoven no século XIX.